está gravando. Neste último dia de 2015, quero fazer algumas observações, algumas colocações sobre fatos recentes e depois dar algumas sugestões. Primeiro quero começar com a nossa Suprema Corte, que muitos pensam que seja intocável, que sejam homens e mulheres infalíveis, coisas que não são. E eu quero fazer até uma colocação bem severa em relação à nossa Corte Suprema, porque boa parte, ou a maioria, em relação a um fato recente, tem que dizer que são ladrões. Exatamente, são ladrões. São ladrões de alegria. São ladrões de esperança. Refiro-me especialmente ao que aconteceu em relação ao impeachment. Eu fiquei contente quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment. E os trâmites que se seguiram, então surgiu em mim uma esperança de dias melhores para o nosso país, de afastamento desse governo que tem trazido grandes problemas econômicos, entre outros. Não dá nem para enumerar tudo aqui. Mas aí chega um partido comunista e aí o ministro Fachin aceita esse pedido. Eu acho que nem devia ter aceito, mas dá um relatório favorável àquilo que já aconteceu na Câmara, mas aí depois vem outros ministros e tomam uma decisão diferente. Isso trouxe, creio, uma tristeza, uma desesperança para muitas pessoas, e aqui eu me incluo. Então isso me causou uma tristeza muito grande. Por isso que eu chamo a maioria, ou aqueles que tomaram essa decisão negativa, de ladrões, ladrões de alegria e de esperança. E isso é um fato lamentável, muito triste. Mas eu conclamo a população para que não se deixe vencer por essa situação, que continue tendo esperança, continue com ânimo para reverter essa situação, tirar esse governo do poder. E eu quero também colocar o seguinte: alguém pode dizer, mas e o Cunha? Sim, o Cunha deve dar explicações pelas suas atitudes, pelo que ele fez ou deixou de fazer. Mas o que quero chamar a atenção aqui também a respeito do Cunha é o seguinte: tem gente que não está tão interessada em questões éticas ou que tenha sede de justiça, mas que não tem interesse na agenda conservadora do Cunha. Querem uma prova? Vejam, quando foi aprovada a lei que agora a mulher tem que apresentar um boletim de ocorrência quando de um estupro, pensando em fazer um aborto. Isso foi capitaneado pelo Cunha e a lei foi aprovada. O que a Rede Globo de televisão disse? Que aquilo ali era um retrocesso. Então veja, a agenda conservadora do Cunha não interessa a partidos de esquerda, gente que é pelo aborto, movimentos homossexuais e Rede Globo de televisão. Não interessa. Então por isso que fazem, esse é um dos motivos pelo que fazem essa oposição toda ao Cunha. Vejam só outro fato. Quando a Polícia Federal fez buscas lá na casa do Cunha, em Brasília e no Rio de Janeiro, havia 53 mandados de busca e apreensão. 53. Quais a Rede Globo deu destaque? Ao Cunha. Havia um helicóptero em Brasília, outro no Rio de Janeiro, mostrando as casas da presidência lá em Brasília e da casa do Cunha no Rio de Janeiro. O destaque era esse. Então, o foco era o Cunha. Então, por quê? Porque a agenda do Cunha não interessa, por exemplo, a Globo, que estou citando aqui. A Globo fazendo as reportagens, quer dizer, praticamente esquecendo os outros 52, mas dando destaque ao Cunha. Então, visa o Cunha.
e esquece da Dilma praticamente. Por exemplo, o Delcídio, naquela gravação, que todo mundo sabe que estou me referindo, ele disse que a Dilma sabia da questão de Pasadena, da Petrobras em Pasadena. Então por que a Globo não destaca isso? Por que ela não foca isso? E os milhões que foram desviados da Petrobras e foram destinados ao PT. Outra questão que é clara, que já tem provas que a Dilma mentiu para o eleitorado brasileiro na eleição passada. Por que a Globo não destaca isso? Se ela tivesse realmente sede e fome de justiça, se ela quisesse realmente aquilo que é justo, então ela não agiria com parcialidade. Então, são esses fatos que eu quero destacar. Outra questão que eu preciso citar é o nosso presidente do Senado, o Renan Calheiros. É profundamente lamentável também a postura dele em favor da Dilma e a favor desse caos que está aí. Porque ser a favor da Dilma é querer que a situação desse país continue desse jeito. Inflação, desemprego, retração econômica, problemas na saúde e tantas outras coisas mais. Povo sofrendo, será que esse senhor não tem sensibilidade? Será que ele não sente o drama da nossa população? E reclamando com o seu partido, com o PMDB, com aquela atitude que tomaram corretamente para não entrarem interesseiros, oportunistas no partido, uma decisão democrática, e o Renan critica isso. O Renan também ajudou o Leonardo Picciani a voltar à liderança do PMDB para ajudar a Dilma a ficar no poder. Que isso, senhor Renan? E eu digo mais, alguém que também traiu o seu cônjuge, também não tem muita dificuldade de trair uma nação. Então eu tenho que falar isso, eu tenho que denunciar isso. Eu tenho que reprovar tal atitude em favor do nosso país. Eu amo meu país, eu sou brasileiro, eu quero o bem do nosso povo. E nesse sentido todos devem estar engajados, os membros do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os deputados, a imprensa. Todos têm que ver o bem do nosso país. Outra questão que eu preciso destacar aqui é o dinheiro que o governo está injetando nos meios de comunicação. Eu quero chamar a atenção, porque praticamente todos os brasileiros têm um aparelho de televisão em casa. Prestem atenção quantas propagandas, quanta inserção de mídia está havendo na TV aberta. São inúmeras propagandas. Há poucos dias eu até observei num jornal de uma emissora de televisão, num noticioso, em 40 minutos eu contei 7 inserções sobre os mais variados assuntos. Então, ultimamente tem havido uma enxurrada de mídia nos meios de comunicação. O que será que o governo quer com isso? O que será que ele quer? Eu deixo isso para o nosso povo pensar, aqueles que me assistem aqui. Nós sabemos muitas vezes qual é o interesse quanto a tais atitudes. Então, que a mídia seja imparcial, não se deixe comprar, que ela haja com imparcialidade, tudo para o bem do nosso povo. Outra questão que eu tenho que chamar a atenção aqui é: eu sou evangélico, eu sou pastor batista, também sou jornalista. Queridos brasileiros e principalmente a liderança cristã, eu preciso animá-los, estimulá-los a agirem. Pastor é referencial. As pessoas olham para o pastor e querem que ele diga: vamos por aqui. O pastor tem que dar um norte. E muito mais as denominações. Não deixem, ou não vamos deixar o Silas Malafaia falar sozinho. Ele tem sido um homem corajoso,
Eu posso discordar de alguns pontos dele, mas ele tem sido exemplar, corajoso quanto a essas questões de cidadania. Parabéns, pastor Silas. E que outros sigam o seu exemplo. Então conclamo as denominações evangélicas, principalmente, católicas também e outros mais, enfim, todo o povo brasileiro, para que fiquem atentos e não se deixem desanimar, desmotivar, perder a esperança. Não, vamos lutar. Vamos lutar pelo nosso país. Vamos pensar que nós somos sócios, como de fato somos desse país. E vamos lutar como a gente, numa cooperativa, onde a gente é sócio, a gente tem que lutar pela cooperativa. E assim nós temos que lutar pelo nosso país. E, se necessário, vamos continuar indo às ruas, vamos continuar nos manifestando. E eu estava dizendo de grupos cristãos, só quero citar, eu sou batista, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem mais de 10 mil pastores no seu grêmio, filiados. Praticamente todos têm um e-mail, um meio de comunicação. A Ordem pode mobilizar essas pessoas. E não só a Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros, outros grupos, Assembleia de Deus, presbiterianos, metodistas, luteranos, entre outros tantos. E lamento que aqui o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem se manifestado a favor da permanência da Dilma no poder. Que isso? Lamentável. Outros ladrões de alegria, de esperança. Não é por aí. Vamos nos conscientizar, vamos colocar a mão na consciência e ver que não é por aí. Nós temos que tirar esse poder, esse governo que não tem a devida sensibilidade com o nosso povo. Então, isso está claro. O que nós queremos? Nós temos que servir a Deus. E nós temos que amar o nosso povo, nós temos que ver as necessidades da nossa população e fazer o que é necessário. E eu quero lembrar, por exemplo, novamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros tão nobres da nossa Suprema Corte, que nós vamos todos comparecer diante do Tribunal de Jesus. E como nós vamos fazer isso? Com consciência tranquila, crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador, ou nós vamos enfrentar Jesus como nosso juiz? Pensem nisso, ínclitos senhores. Pensem sobre isso. E não sejam ladrões de alegria e de esperança. E, eu repito, Renan, que se coloque ao lado do povo brasileiro, das necessidades, para combater as necessidades que nós temos, para que nós tenhamos uma vida melhor no ano que vem. E lembro ainda a população brasileira que no ano que vem nós vamos ter eleições. Vamos escolher bem. E assim que Deus toque na consciência de cada um, para que todos nós sejamos pessoas sensíveis, amantes do nosso Brasil, da nossa nação, pessoas interessadas, porque o nosso país somos nós que fazemos. Eu disse antes que nós somos sócios e depende de cada um de nós, não só do Supremo, do Senado, da Câmara dos Deputados, mas principalmente da população. A população precisa estar atenta e, quando necessário, precisa se manifestar, precisa ir às ruas, precisa se manifestar através dos meios de comunicação, de massa, das redes sociais. Nós precisamos estar atentos, ligados, amar o nosso país. Então vamos, com esse propósito, com esse ânimo, ir para 2016, para lutar pelo nosso país. E conclamo mais uma vez aqueles que eu citei, para que coloquem a mão na consciência e que ajam com imparcialidade e com amor ao nosso país.